iniciar o nosso culto de doutrina, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Oremos, feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, meu Senhor, por mais um dia que se passou, por mais uma noite que se iniciou, ao qual viemos nós, Senhor, na Tua casa, em Tua presença, a aprendermos mais sobre o meu Senhor. Abençoe, Pai, a cada um que tem chegado aqui, Senhor, que está conosco aqui no templo, a cada um que está em casa, meu Senhor da glória, nos acompanhando, meu Senhor, pelas redes sociais, que o Senhor possa abençoar poderosamente e abundantemente em nome de Jesus. Que logo mais o Teu Filho que vai ministrar a Tua palavra, que o Senhor venha abençoar, usar, Senhor, como um canal de bênção, Senhor, para as nossas vidas. Assim, nosso Deus, nós te oramos desde já, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Irmã Rejane está com a oportunidade de nessa noite louvar o nome do Senhor. Todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 344. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Aleluia. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo isento dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó, vem revelar-me a luz divina, onde estás, meu Jesus. Com teu rebanho vem já levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graças por tua luz, que veio dos céus, por
de número 196. Aleluia, Jesus. Aleluia. 196. Aleluia. Já achei uma flor gloriosa, e quem deseja a mesma terá. A rosa de Saron preciosa, entre mil mais beleza terá. No vale de sombra e morte, nas alturas de glória e luz, esta rosa será minha sorte. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Já de muitos foi achada rosa e provado o excelente odor, e o poder desta flor gloriosa que dá vida ao vil pecador. Muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa dos céus. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Vai buscar a Jesus precioso, vai depressa, a noite já vem. E se perdes o amor glorioso, será triste pra ti o além. Esta flor hoje é ofertada a quem humildemente a buscar. Será logo da terra tirada para brilhar em outro lugar. Precioso pra mim é Jesus, precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O hino de número 193. Aleluia. Louvado seja Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus
Glória a Deus. Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Todos os irmãos que nos assistem em casa, através dessa live, e também os irmãos que estão aqui conosco na igreja, dentro do que nos foi permitido, com distanciamento e com toda a segurança e os cuidados que estamos tomando. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Ezequiel. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22. Amém? Glória a Deus. Nós queremos louvar e adorar a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Ricardo, que já esteve conosco aqui domingo, que passou por essa enfermidade, mas Deus o curou, já esteve aqui conosco no domingo, participando conosco do culto. Amém? Pela vida do irmão Josafá também, que estamos orando por sua pronta recuperação. E hoje também estaremos incluindo nas nossas orações o pastor Edivar. Amém? Estaremos incluindo nas nossas orações o pastor Edivar, para que o Senhor Deus também possa entrar com providência na sua vida. Amém? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 22, somente o verso de número 30. Ezequiel, capítulo de número 22, verso de número 30, diz assim na minha tradução: procurei entre os homens que reconstruísse procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Amém? Para a mensagem, eu estarei usando o texto da tradução King James, que diz assim, os irmãos podem deixar sua Bíblia aberta. O verso 30 diz assim: busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade, alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro de todo o muro ruísse, que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim, em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Glória a Deus. O profeta Ezequiel, ele foi contemporâneo de Daniel. Ele também profetizou durante o cativeiro babilônico. Inclusive, nós encontramos pelas histórias que ele tenha ido para o cativeiro durante a segunda leva, porque durante 3 levas eles foram levados para o cativeiro. Então Ezequiel foi na segunda leva. Especificamente aqui o texto que eu escolhi para estar compartilhando com os irmãos está no capítulo de número 22. E eu queria aqui dividir esse capítulo para a nossa meditação e para o nosso estudo em 3 partes, mas eu vou me deter somente no verso 22. Se você olhar na primeira parte, que vai do versículo 1 até o verso de número 16, quando o profeta diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. De posse dessa sentença em que a palavra veio a ele, o profeta vai estar trazendo uma dura palavra para os habitantes daquela cidade, tanto para a cidade e os seus habitantes. O profeta ele vai, através dessa profecia, repreender o comportamento imprudente que o povo estava tendo, porque o povo estava mergulhado na imoralidade, na mentira, na idolatria e toda sorte de pecado. Ele está repreendendo nesses 16 primeiros versículos. Estavam derramando sangue inocente. Inclusive ele vai falar da violência contra a mulher, porque as pessoas pensam que é algo novo, né? Mas já nos dias de Ezequiel, ele já estava combatendo a violência contra a mulher e também estava combatendo o adultério, o pecado. A partir do verso 17 até o verso de número 22, novamente o profeta vai dizer: veio a mim a palavra do Senhor. Dessa vez, ele vai analisar as obras que as pessoas estavam apresentando a ele. As obras, as ofertas que as pessoas estavam
dedicando a ele, oferecendo a ele. E ele vai comparar essas obras com um metal inferior, não com um metal nobre. Ele vai chamar essas obras de escória, vai chamar de cobre, de chumbo. Ele vai chamar de ferro, de prata, ou seja, um metal que não iria resistir à provação do fogo. Engana-se quem acha que apresentando qualquer coisa a Deus e Deus se conforma com tudo. Não, irmãos. Cada vez que nós nos prontificamos a estar aqui na casa de Deus para adorar e bendizer o seu santo nome, aquilo que nós estamos ofertando a Deus está sob julgamento. Ele está analisando. Você percebe que no caso de Caim, Deus reprova Caim e só depois ele reprova a sua oferta. É certo que tem gente que faz de qualquer jeito. Agora, saber se Deus está recebendo ou não já é outra coisa. Então aqui, nesses versículos do 17 ao 22, o Senhor está dizendo assim, olha, as obras que vocês estão me ofertando, estão me oferecendo, é como um cobre, é como um chumbo, e não resiste à provação do fogo. Quisera que fosse ouro. A partir do verso 23, 24 até o 31, o profeta agora vai condenar a liderança. Ele vai condenar os líderes, os profetas, os sacerdotes, a liderança, que não só estava se corrompendo, mas também estava induzindo o povo à corrupção, do ponto de vista espiritual. Então Deus está aqui, através do profeta Ezequiel, sentenciando a cidade, e agora nesses versículos que eu li para os irmãos, ele está sentenciando aqueles que ocupam cargos de liderança dentro daquela cidade. Mas digno de nota é aqui no verso de número 30, dá uma olhada aí, por favor, com a tua Bíblia aberta, quando o profeta vai afirmar, através da profecia, que Deus está procurando pessoas. Que Deus está procurando pessoas que estejam dispostas a se colocar na sua presença. A se colocar na sua presença para levantar o muro. Não muro de separação, mas um muro de proteção, um muro de segurança. Não só isso, alguém que estivesse na sua presença com o compromisso de tampar as brechas que estavam, as fendas do muro, mas ele diz que ninguém foi encontrado. Ele não encontrou ninguém. O William McDowell, no seu comentário sobre esse texto, William McDowell, ele vai dizer que Deus, através do profeta, está condenando todas as classes sociais. Ele não encontrou ninguém. Então ele vai condenar os governantes, ele vai condenar os profetas, ele vai condenar os sacerdotes, os magistrados, ele vai condenar o povo, porque ele não encontrou ali um reformador ali naquela cidade que estava passando por privações, por provações, e Deus queria pelo menos uma pessoa que fizesse a diferença. E ele não encontrou nem entre o povo, nem entre a liderança. E é interessante, irmãos, que William McDowell vai dizer novamente aqui, que Deus não estava à procura de novos métodos ou de novos programas, e sim de alguém que se colocasse na brecha, uma única pessoa que estivesse disposta a fazer a diferença. Quando nós olhamos para esse relato aqui, há tantos anos atrás, quando a gente olha para esse cenário descrito aqui no capítulo 22, há tanto tempo atrás, nós não conseguimos identificar uma diferença entre a sociedade que nós vivemos hoje. Muitos de nós estamos nos corrompendo. Olha para a situação política do nosso país, olha para a situação do judiciário do nosso país e por aí vai. Então, amados irmãos, nós estamos vivendo tempos não diferente, mas tempos muito parecidos com os dias em que Ezequiel, ele levantado por Deus aqui, traz essa profecia que para aqueles que são mais sensíveis, para aqueles que querem um evangelho indolor, já fica, não, está doendo, é demais, muda o discurso. Mas o profeta aqui, ele não está preocupado com o politicamente correto, mas ele está preocupado com a vontade de Deus que está sendo negligenciada.
com a santidade de Deus que está sendo ali ignorada por aqueles habitantes de Jerusalém. Então, amados irmãos, nos dias de hoje também, muitas vezes nós nos corrompemos. Muitas vezes nós somos levados a práticas de coisas que desagradam a Deus. Mas Deus nessa noite, através do profeta Ezequiel, ele diz: eu estou hoje na congregação da Parangaba, na sua casa que me assiste, nesse momento. Deus está à procura de pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, que estejam dispostos no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado, de tantas coisas que nós estamos vendo à nossa volta, mas Deus está dizendo: você está disposto a levantar um muro de proteção na sua casa? Você está disposta a levantar um muro de proteção na sua família, para a sua casa, para os seus filhos, no seu ambiente de trabalho, no departamento que você lidera? Você está disposto a se colocar na brecha diante de Deus para que Deus faça de você uma bênção e você e eu possamos fazer a diferença? Quando nós estamos dispostos a levantar muros, no caso aqui, muro de proteção, repito, não de separação, precisamos observar alguns detalhes. E eu também dividi esse texto em 3 partes. A primeira parte, com a tua Bíblia aberta, a parte A do texto, quando Deus diz assim para o profeta Ezequiel. Primeira lição que eu quero tirar dessa parte A aqui: Deus procura pessoas voluntárias, que amem a sua obra, que amem a sua família, que amem os perdidos, que tenham um ideal, que tenham um propósito e principalmente que esteja esperando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nessa noite procura homens e mulheres que sejam voluntários. Como é difícil, irmãos, hoje fazermos a obra de Deus. Porque, amados irmãos, parece que a cada dia que passa nós vamos perdendo o interesse para com a obra de Deus. E cada dia que passa nós temos mais dificuldade. Às vezes você precisa de um voluntário para fazer algo na casa de Deus, e então nós temos uma dificuldade grande. E Deus nessa noite está dizendo assim: eu procuro pessoas voluntárias que estejam dispostas a levantar muro de proteção na sua casa, que ame a sua família, que ame a igreja e que acima de tudo ame a Deus e a sua obra. Na parte A do versículo ele diz assim, por gentileza, olha aí: busquei entre eles um homem, um ser humano, que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Ele está dizendo assim: olha, olhei para essa cidade de Jerusalém e a corrupção moral, a corrupção espiritual está dominando a cidade. Mas eu preciso de uma pessoa que esteja disposto aqui a levantar muros. Um muro, uma muralha de proteção, de defesa, de segurança, que pudesse proporcionar esta cidade, esta família, uma oportunidade de confrontação, de confrontar, de se proteger, de estar segura, para confrontar não o outro, mas para confrontar aquilo que desagrada a Deus, aquilo que afasta de nós o Espírito Santo. E é interessante que o Champlin, no seu comentário, ele diz que essa busca do profeta, ela é surpreendente. Essa busca do profeta, ela nos surpreende, porque o próprio Deus não encontrou. Aqui não foi eu. O veterano Samuel, quando foi separar, ungir o rei para substituir Davi, ele errou. Quando ele olha para Eliabe e diz: pronto, está aqui diante de Deus o homem que Deus vai ungir, Deus diz: calma, não é assim, menos. Eu olho não para a aparência, mas eu olho para o coração, não é esse, vai passando. Então talvez se fosse eu que fosse escolher, talvez eu tivesse a mesma experiência de Samuel e cometer um equívoco
Mas o texto diz aqui que o próprio Deus estava procurando e Deus não encontrou um justo. E ele diz aqui a semelhança de Moisés, a semelhança de Abraão, que estivesse disposto a se colocar diante de Deus em resgate daquela população que estava ali em Jerusalém. É interessante, amados irmãos, porque o texto diz aqui que hoje muitos de nós estamos tão envolvidos com a vida, tão envolvidos com o futuro, e às vezes tão envolvidos com a situação econômica, e às vezes nós nos tornamos incapazes de ser sensível à voz de Deus para entender esse momento que nós estamos vivendo. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, os dias são de incertezas. Vivemos nessa situação de pandemia, vivemos nessa incerteza, alguns de nós com aquela preocupação de amanhã chegar no trabalho e o patrão dizer não tem como pagar o seu salário, então estou mandando você ir para casa. Então a gente vive nessa incerteza, mas o profeta está dizendo assim, acima da incerteza, acima de qualquer expectativa humana, quando eu me coloco diante de Deus para estar disposto a fazer o seu mandato, a sua ordem, Ele irá suprir tudo o que eu preciso. A situação estava caótica em Jerusalém, mas Deus disse assim, olha, na hora que você se colocar diante de mim, talvez aí com essa ação voluntária, você será usado para mudar essa situação. Às vezes a nossa família, a nossa casa está envolvida numa situação que muitas vezes é meio que conflituosa, mas no momento em que nós nos colocamos diante de Deus, o Senhor vem e organiza o que está desorganizado. Então o profeta está dizendo assim, eu estou procurando um, sabe por quê, amados irmãos? Porque nesses dias, assim como nos dias de Ezequiel, Deus precisa de pessoas que estejam dispostas a consagrar a Deus os seus talentos, os seus esforços. Nós vivemos numa situação difícil, mas quantos de nós temos talentos, temos saúde, temos vigor e podemos nos colocar diante de Deus para que Deus mude essa situação, mas a gente diz assim, eu vou ganhar quanto? Nós temos dentro da casa de Deus, dentro do reino de Deus, muitos psicólogos, médicos e muitas pessoas que poderiam também se colocar diante de Deus para ser usado por Deus nas suas áreas específicas. Aleluia. Já diz, amados irmãos, um pensador que quem não está disposto a fazer pequenas coisas, jamais irá fazer grandes coisas. Quem não está disposto a fazer pequenas coisas, jamais fará grandes coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque toda caminhada, por mais longa que seja, ela sempre começa com o primeiro passo. Então Deus nessa noite busca entre nós que estamos aqui participando desse culto, entre nós que estamos aqui, você que está assistindo o culto, Deus nessa noite busca pessoas que sejam voluntárias, que amem a sua obra, que amem os perdidos e que sejam inconformados com essa situação e que digam, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Senhor, eis-me aqui, qual, Senhor amado, a área específica que Tu queres me usar, seja na pregação, seja no louvor, seja na intercessão, eu quero, Senhor, estar disposto na Tua presença para levantar muros, para levantar um muro de proteção. É interessante, amados irmãos, que Jeremias, quando estava numa situação meio desgastante do seu ministério, parece que ele vai reclamar com Deus, por conta das incompreensões que ele estava tendo no seu ministério, e parece que ele achava que Deus ia dar um tapinha nas costas dele e dizer, realmente é difícil mesmo, mas Deus diz assim para ele no capítulo 12, no verso 5 de Jeremias, se tu se fadiga com os homens que vão a pé, como você irá competir com os cavalos? Então há pessoas que por qualquer coisa querem entregar o cargo, por qualquer coisa querem entregar o seu departamento, por qualquer coisa querem desistir de uma missão específica.
Mas, amados irmãos, deixa eu te dizer, no meio dessa dificuldade que nós somos forjados, é no meio dessa dificuldade que nós aprendemos a depender de Deus, é no meio dessas dificuldades que o poder de Deus vai nos habilitando para novos desafios, e nós não paramos, nós seguimos em frente. Não é a dificuldade que nos faz parar, mas pelo contrário, as dificuldades irão nos projetar para algo maior, para algo mais na presença de Deus. A segunda parte do texto, do versículo 30, dá uma olhada aí no capítulo 22. Você vai ler essa parte B com a seguinte definição: Deus busca pessoas que queiram correr riscos. Deus busca pessoas que queiram correr risco. Dá uma olhada aí na parte B do versículo. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse, e que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim em favor desta terra. Então Deus está buscando alguém agora, procurando pessoas, homens, mulheres, jovens, adolescentes que queiram correr risco. Mas não é risco desnecessário. Não é qualquer risco. Não é uma aventura, não é adrenalina que nós estamos falando aqui. Porque brecha aqui fala de abertura, fala de fenda, fala de rachadura. E quando você está perto de uma parede rachada, se você não tomar cuidado, não é assim, pastor Ricardo? Você pode correr o risco dessa parede desabar. Mas o texto diz aqui que Deus está buscando alguém que queira correr risco. E correr risco aqui, irmãos, é alguém que está disposto a enfrentar os desafios. A enfrentar os desafios. Quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós estamos correndo risco de investidas, de ataques no mundo espiritual. Porque a Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne, nós não lutamos contra o sangue, mas nós lutamos contra os principados, ou seja, há investidas do inimigo. Há calúnias, há difamação, e para ficar mais moderno hoje, fake news. Corremos o risco de alguém falar uma calúnia acerca da sua vida, acerca da sua conduta. De alguém muitas vezes levantar uma conversa infundada sobre a sua vida, e agora, o que você vai fazer? Você vai desistir? Você vai voltar atrás? Você vai colocar ali, empendurar as chuteiras? Não, essa é a hora de nós nos colocarmos na presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus diz que procura alguém que está na brecha, é alguém que é vigilante. Porque estar na brecha também é alguém que está aqui na vigilância, na espreita de um ataque, na espreita de algum desafio, alguém que está pronto para defender-se. Estar na brecha aqui é alguém que está disposto a correr risco, mas também é alguém que está disposto a se defender de qualquer ataque. É alguém que está vigilante, é alguém que está vigiando. Não é qualquer coisa que alguém me diz, não é porque alguém falou alguma coisa, mas eu estou vigiando, e por eu estar vigiando, o meu Deus me dará discernimento para entender e conhecer quando é Ele que está falando e quando não é Ele que está falando comigo. Quando estamos na obra de Deus, irmãos, e nós estamos na brecha, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós corremos um risco, corremos muitos riscos. E muitas vezes, amados irmãos, esses riscos vêm sobre a nossa vida para nos fazer desistir. Mas é nessa hora que o Senhor diz: você precisa estar na brecha, vigilante em relação à sua família, em relação à sua igreja, o seu trabalho, o seu departamento. Porque nós corremos risco até de esquecimento, né? Não ligaram para mim, não vieram me visitar. Mas nessa noite, amados irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que eu posso esquecer de você. Você pode ter um Deus no céu que escuta o nosso clamor. Ele diz: mesmo que uma mãe, mesmo que o amor de mãe seja negligenciado, entretanto o amor de Deus me cerca, entretanto o amor de Deus está comigo. Veja o caso de Davi, esquecido no campo, não valorizado por sua família, mas havia ali um Deus no céu
céu aqui que estava ali conduzindo a vida de Davi. E mesmo quando seus familiares não chamaram para o banquete com o profeta, ele ficou isolado. Mas Deus disse: não, o meu servo não vai ficar de fora. Assim também, amados irmãos, somos nós nas mãos desse Deus que não nos desampara. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Eu queria que você anotasse isso. Quando Deus diz que busca pessoas que estejam na brecha, dispostas a correr risco, sabe o que é que Deus diz para mim e para você? Sabe o que é que a palavra de Deus diz para mim e para você? É que Deus procura nessa noite pessoas que queiram assumir compromisso com Ele e com a sua palavra. Nós temos tempo para tudo. Nós temos tempo para ir, para assistir, para uma série de coisas. Mas muitas vezes nos falta tempo para a palavra de Deus, nos falta tempo para estar a sós com Deus. Então Deus busca nessa noite pessoas que queiram correr risco e assumir um compromisso com Ele. Deus busca também nessa noite pessoas que estejam dispostas a bradar, a clamar contra essa decadência espiritual e moral que nos cerca. Há uma decadência moral, há uma decadência espiritual. Não é que a gente vai sair como militantes brigando, não. Mas que essa ação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida faça a diferença aonde você está inserido. Seja na sua casa, seja no seu trabalho. Deus busca nessa noite, amados irmãos, pessoas que queiram correr risco e liderar grupos de oração, que é o que nós precisamos também nessa noite. Grupos de oração, não só, amados irmãos, aquela oração que eu venho para a igreja, mas aquela oração também familiar que a gente precisa resgatar. É interessante, irmãos, que eu estava lendo sobre as religiões antigas. Eu estava lendo sobre a religião do Antigo Egito, da Grécia Antiga, da Roma Antiga, e todas elas tinham culto doméstico. Eles tinham culto com a presença do sacerdote, mas lá eles tinham a prática do culto doméstico. E geralmente as famílias tinham o altar do Deus da qual eles eram adoradores. E eles, numa reunião familiar, prestavam o seu momento de oração, o seu momento de devoção, no seu culto doméstico. E é algo, amados irmãos, que tem faltado hoje na nossa igreja. Por isso que as nossas famílias, elas estão mais fragilizadas, porque está faltando pessoas que queiram correr risco e dizer na sua casa assim: nós já assistimos, estamos já nas séries, mas agora não, agora nós precisamos parar. E nós precisamos agora dar as mãos em família e orar e buscar. Então Deus busca nessa noite pessoas que queiram liderar esse momento de oração. Aleluia. Deus também, amados irmãos, busca nessa noite pessoas que queiram correr risco. Pessoas que queiram correr risco e conduzir uma busca sincera da presença de Deus para um avivamento. Deus busca nessa noite pessoas que queiram correr risco e liderar uma busca sincera da face de Deus, da presença de Deus, para que haja um avivamento na nossa sociedade, para que haja um avivamento na nossa família. Parece que muitas vezes é mais fácil a gente copiar alguma coisa que a gente viu. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, quando eu digo que Deus nos chama a correr risco, sabe por quê? Porque Deus não quer mais do mesmo. Porque Deus não quer mais do mesmo. Porque hoje, amados irmãos, muitas vezes nós estamos oferecendo a Deus mais do mesmo. A gente copia ali e quer fazer do mesmo jeito. Mas Deus não quer mais do mesmo. Deus quer manifestações inéditas, aquelas manifestações que você, através do sentimento, através da presença do Espírito Santo, você oferta a Deus em gratidão, e você coloca a sua vida diante de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo. E por último,
Deus, ele busca pessoas. Quando ele diz que alguém que esteja na brecha, levantando o muro, é porque Deus busca pessoas que defendam uma causa. Pessoas que estejam dispostas a lutar por uma causa. Pessoas que estejam dispostas a defender uma causa. Dá uma olhada aí, por gentileza. Na última parte do versículo, quando ele diz assim, ó, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Então Deus busca alguém que tem uma causa a defender. Que tem uma bandeira a defender. Infelizmente, hoje nós encontramos nas redes sociais cristãos que são dispostos até a matar pela bandeira do seu partido, do seu político. Eu até disse para os irmãos, nunca mais eu postei. O pessoal acaba me marcando aí, é complicado você dizer, me desmarque, né? Mas às vezes o pessoal me marca, mas eu nunca mais postei nada. Mas depois que eu comecei a postar sobre igreja perseguida, pouca gente se interessou. Mostrando os cristãos que são mortos nos países muçulmanos, nos países comunistas, onde os cristãos estão sendo mortos. Os números assustadores de cristãos que são mortos somente pelo simples fato de ser cristão. E muitas pessoas não estão interessadas, mas se você posta alguma coisa da política, e vai lá todo mundo comentar, discutir com você e tentar provar que você está errado. Mas o cristão, ninguém diz assim, olha, vamos orar por esses irmãos que estão sofrendo. Vamos orar para que Deus possa usar esses irmãos e esse sangue dos irmãos que são derramados, que eles possam frutificar e muitas vidas sejam salvas através do martírio desses irmãos. Então Deus diz, eu procurei alguém que se colocasse diante de mim para que eu não destruísse, mas eu não encontrei ninguém. Aleluia. Ninguém que estivesse comprometido com a causa de Jerusalém. Certa vez alguém disse, conhece a excelência de um homem. Você conhece a excelência de uma mulher pelas causas que ela ou ele defende. Então você conhece a excelência de um homem pelas causas que ele defende. Você conhece a excelência de uma mulher pelas causas que ela defende. E é interessante que eu já citei aqui uma vez e vou citar novamente, o poeta, ele diz nas suas músicas que os seus inimigos estão no poder, ideologia, eu quero uma para viver. Porque ele não tinha uma causa, ele diz ideologia, eu quero uma para viver, eu quero uma para viver. Aí ele continua no poema dizendo que eu era aquele garoto que pensava em mudar o mundo, mas agora se conformou, então ele precisa de uma ideologia. Mas nós cristãos, amados irmãos, que assumimos o compromisso com o evangelho, nós não podemos largar a mão, nós não podemos abandonar a causa do evangelho que o Senhor nos confiou. Paulo diz assim, ai de mim se eu não pregar. Ai de mim se eu não pregar, porque a mim foi imposta essa missão. Glória a Deus. O mundo, amados irmãos, está como um barco à deriva, sem direção, sem esperança, sem Deus. E Deus nessa noite procura homens e mulheres que sejam ousados, que tenha coragem de dizer, no século 21, agora que nós estamos vivendo, nunca se viu na história da igreja, uma igreja tão acovardada como a igreja do século 21. Porque os cristãos, amados irmãos, os primeiros cristãos, eles entenderam, quando Jesus fala em Mateus, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja, não era a ideia da igreja recuando não, mas é a ideia da igreja marchando. Então a igreja, ao longo da sua história, nem o Império Romano, nem as perseguições que surgiram, nem as pandemias, impediram o avanço da igreja. Mas nessa noite é hora de nós nos colocarmos na presença de Deus. É Senhor, conta comigo.
Senhor, conta comigo, Senhor, conta comigo, eis-me aqui, Senhor, conta comigo, eu quero me colocar na tua presença, eu quero correr risco para que o teu nome seja glorificado, não riscos desnecessários. Foi o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 9, verso 26 e 27. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar, mas eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Aleluia! Qual a bandeira, amados irmãos, você está levantando nessa noite? Eu quero te convidar a mudar e a levantar a bandeira do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? Porque um pensador já disse: os visionários caminham quando todos estão parados. Quando todos param, os visionários estão caminhando. Sabe por quê? Porque eles estão olhando para frente, olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo diz em Romanos, para encerrar: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos almodeis com esse sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. E eu encerro, irmãos, com um pequeno testemunho. O pastor Poing Chu, que é um dos pastores que mais se destacou na Coreia do Sul, uma igreja imensa, ele conta a história de um casal, de uma família, que foram presas durante a invasão dos comunistas na Coreia. E aquele pastor, ao ser capturado pelos soldados, e os soldados irados, ameaçando matar e sepultar aquela família, se eles não negassem a Jesus. E aquela família piedosa, ela prefere o martírio do que a apostasia, então eles não negam Jesus. E de repente os comunistas ali cavam uma imensa cova, e aponta para a cova e diz: nós vamos enterrar vocês vivos se vocês não negarem a Jesus. E eles são jogados dentro da cova e de repente a areia começa a cair sobre eles. E quando aquela areia começa a cair sobre eles, um dos filhos do casal, chorando, diz: papai, papai, lembre-se de nós. Papai, papai, lembre-se de nós. E naquele momento o pastor, já vendo o seu filho sofrer, então ele começa a chorar. E quando ele começa a chorar, a sua esposa olha para os seus filhos e diz assim: coragem, meus filhos, coragem, meus filhos. Vocês não sabem, mas hoje à noite nós vamos jantar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ela começa a cantar um hino. E no meio, na letra do hino dizia assim: eu avisto uma terra feliz, uma terra de glória e de fulgor. Avistamos um lindo país pela fé na palavra de Deus. Sim, no doce porvir viveremos no lindo país. Sim, no doce porvir viveremos no lindo país. E eles estão cantando e a areia caindo sobre eles, até o ponto deles serem sufocados pela areia. Eles são enterrados vivos. Mas a obediência a Deus, a obediência à palavra, a causa pelas quais eles estavam lutando, a causa do Evangelho, não fizeram desistir. E o texto diz, na história do Poing Chu, que a multidão que assistia aquele doloroso martírio, profundamente tocada e comovida por aquela situação, multidões aceitaram a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Por isso, meu irmão, eu digo para você nessa noite: coragem,
Coragem, eu digo para você nessa noite, coragem, coragem, porque se hoje for o nosso último dia aqui na terra, nós estaremos logo mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo coloque em cada um de nós esse desejo, essa motivação de estarmos na presença de Deus, mesmo correndo risco. Nós iremos ouvir agora o nosso irmão presbítero Paulo louvar o Senhor, o nosso Deus, com hino nesse momento também. Enquanto ele louva, nós aqui estaremos louvando ao Senhor também com os nossos dízimos e oferta. Os irmãos em casa também podem estar reservando os seus dízimos e oferta para no momento oportuno estar apresentando diante de Deus. E feche seus olhos. Maravilhoso Deus, muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado a Deus por tudo que tu tem nos proporcionado. E agora, Deus, os teus filhos que vão ofertar, que vão dizimar, que seja, Deus amado, esse recurso usado de forma digna na manutenção da tua obra, como prescreve a tua palavra, em um nome de Jesus. Amém. Presbítero Paulo. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Palavra linda. Eu queria dizer para você o seguinte: ainda dá tempo de você se colocar na brecha. Algum aviso? Ainda dá tempo. Transforme-se em betume. Fique na brecha. Se até hoje você ainda não se colocou na brecha, Deus te dá mais uma chance. Volte ao primeiro amor. Faça o que Deus lhe manda. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou retornar aos caminhos e ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Eu quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou retornar aos caminhos, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo.
Louvado seja Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor. Queremos nesse momento, iremos encerrar, queremos já agradecer a participação dos nossos amados irmãos que hoje se fizeram presente aqui na igreja, assistindo o culto juntamente conosco, participando, adorando o Senhor. Também agradecer aqueles que participaram em casa, né? Que Deus abençoe grandiosamente. Não deixe de estar sempre participando dos nossos cultos, que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Quinta-feira teremos o culto a partir das 18h30. Também participe conosco e também se inscreva no nosso canal, no YouTube. Não deixe de fazer sua inscrição. Precisamos atingir um número para poder realizar os cultos ao vivo no YouTube. Então faça a sua inscrição. Aqueles que já receberam, se inscreva, envie para os seus amigos no WhatsApp, faça essa divulgação para que nós possamos realizar esses cultos, amém? Que palavra abençoada ouvimos hoje. Deus falou fortemente ao meu coração, creio também que Deus tem falado ao seu coração. Queremos nessa noite também pedir oração pelos nossos amados, nossos irmãos que se encontram enfermos. Vamos orar, vamos interceder. É tempo de nos colocarmos na brecha, é tempo de fazermos a vontade de Deus, interceder por aqueles que estão precisando. Louvado seja Deus. Domingo teremos também o nosso culto. Quinta será tem culto presencial, 10%. Mas ao domingo será apenas culto online, o culto da família. E os irmãos também que quiserem o link da escola dominical, informe no grupo do WhatsApp, dos obreiros, dos casados, será divulgado. Deixe nos seus comentários aí que querem participar da escola dominical. Está sendo uma bênção a escola dominical. Que Deus abençoe a cada um. Vamos orar para que Deus abençoe cada dia mais os nossos amados. Querido Deus e eterno Pai, meu Senhor da glória, te louvamos, meu Deus, e te agradecemos, Pai querido e eterno, por tua bondade, por teu favor, por tua infinita misericórdia, Senhor. Te agradecemos, Pai amado, por ter nos dado a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui nessa noite, adorando o teu santo nome, glorificando, Senhor, a tua santidade, meu Deus, e aprendendo mais de ti, Senhor, através da tua palavra. Deus amado e justo, em nome de Jesus Cristo, abençoa teus filhos, ó Pai, que estão participando deste culto em casa, aqueles que estão participando aqui conosco, ó Deus Santo, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa mover os corações dos teus servos e que eles possam entender e compreender, Senhor, que é necessário se colocar à disposição de Deus para fazer a obra do Senhor aqui na terra. É necessário se colocar à disposição do Senhor, porque Deus procura homens e mulheres que se coloquem à disposição dele, para que ele possa usar nesse tempo difícil, nesse tempo tão conturbado, o qual nós estamos enfrentando. Meu Deus eterno, nós te pedimos, ó meu Senhor, que o Senhor derrame uma bênção especial sobre os teus filhos. Meu Senhor, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa visitar aqueles que se encontram enfermos, ó Deus, e que toda enfermidade, Senhor, seja repreendida em nome de Jesus Cristo, Deus eterno e santo. Te pedimos, Pai poderoso, que o Senhor venha, meu Deus, agir em favor da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e a igreja diga amém. Amém e a paz do Senhor.